O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou Elon Musk e associou o dono da rede social X ao que chamou de movimento internacional destrutivo de extrema-direita. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente do Supremo disse que o grupo do qual Musk fazia parte tenta desestabilizar as democracias. Barroso alertou ainda para uma onda de populismo autoritário. Abre aspas, estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, fecha aspas. Musk virou alvo do STF depois de se recusar a cumprir ordens de suspensão contra perfis no X e por ter denunciado a pressão de parte do judiciário e de políticos brasileiros para censurar perfis da rede social não alinhados à esquerda. Começamos, Piotr, com você aí para analisar trechos dessa entrevista concedida pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ao jornal britânico Financial Times. Bom, começa pelo rótulo. Movimento Internacional Destrutivo de Extrema-Direita. Qual vai ser o roteiro do filme? Porque isso aqui parece aquele pré-roteiro que normalmente um cineasta, quando quer fazer um filme, escreve, né? Mas como é que o ministro Barroso, com todo respeito, ministro, mas por que o senhor está dizendo isso? O senhor estava do lado do Lula quando ele estava nomeando o Paulo Pimenta para ser um interventor branco ali, né? Um interventor, né? Uma intervenção branca no Rio Grande do Sul, com o governador ali autônomo, segundo a Constituição, garantido pelo Pacto Federativo, garantido pela Constituição, pleno nos seus poderes, ainda bem que com saúde, vivo, para poder trabalhar. O senhor estava do lado, ministro. Onde é que está tendo golpe? Onde é que está tendo afronta legal? Estava ali do lado. Nós temos no Supremo pessoas sem foro sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, pessoas sem foro por prerrogativa de função, sem individualização de conduta. Temos a PGR, que é o órgão acusador que o senhor conhece bem, o senhor é um advogado brilhante, o senhor sabe disso. A PGR vai lá e dá um entendimento dela, o órgão acusador, essa pessoa não tem que ficar mais presa. E o ministro Alexandre de Moraes, seu colega de corte, que está à frente de todos esses inquéritos, mantém aquela pessoa presa. Citamos agora do Felipe Martins. Mas houve vários. O caso do Clériston da Cunha, por exemplo, havia entendimento dos médicos da PGR e permaneceu preso, morreu na cadeia, sem julgamento, sob tutela do Estado. Esse Estado matou, eu posso entender dessa maneira, se está sob tutela do Estado e morreu, com o entendimento da PGR que era para ter sido solto e não houve julgamento por parte do juiz, que obviamente deveria ter entendido que aquilo era urgente. Onde é que está tendo, digamos, afronta à legalidade? Do que disse Elon Musk, porque ele demonstra claramente que havia uma pressão, uma tentativa de não seguir a lei brasileira. Ele não está impondo a Constituição americana, ele não está impondo a Constituição da África do Sul, ele não está impondo nenhum entendimento europeu, ele está impondo não, ele está pedindo que os brasileiros e o Supremo obedeçam à Constituição da República Federativa do Brasil, aquela de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, que claro que o senhor conhece. E aí vamos criar esses monstros externos. O que é? Cria um inimigo externo. O último que criou um inimigo externo aqui na América do Sul foi o general Galtieri. Ele presidia a Argentina nos anos 80 e estava com baixa popularidade e inventou não, vamos retomar as Malvinas à força. A Margaret Thatcher enviou, obviamente, a Marinha, o Exército e a Força Aérea britânicas e conseguiu retomar as Malvinas, que depois, por declaração da ONU, né, os povos, a autodeterminação dos povos, disseram que eles queriam pertencer ao Reino Unido. Essa é uma outra discussão de direito internacional, mas a Argentina sofre com aquela guerra até hoje, o custo daquela guerra. Tem mães ali de desaparecidos naquele momento da guerra, de pessoas que morreram naquela guerra que protestam em frente à Casa Rosada. Para de criar inimigo externo. Nós temos problemas aqui que o Supremo, principalmente o Supremo, se dedicasse a pacificar o país, pacificar o entendimento da lei, não criar mais insegurança jurídica, não criar, por exemplo, presos políticos no país, a gente estaria numa situação muito melhor. O Elon Musk está pedindo a obediência, como nós estamos pedindo aqui há muito tempo. Não é prerrogativa dele, não, a prerrogativa é nossa, ele só está se juntando a nós, claro, com a voz internacional dele. Vamos obedecer à Constituição que temos, a nossa Constituição, a nossa lei, o nosso entendimento. Só isso. Silvio, eu queria chamar a atenção para uma aspa aqui do Luiz Roberto Barroso.
Estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia. Não é a primeira vez, né, que eles estamos lutando, estamos enfrentando, derrotamos. Quer dizer, lutar, enfrentar, derrotar, isso é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A sensação que dá é que eles se colocam ali como defensores mor, né, de uma democracia, de um Brasil, e a defesa da Constituição Federal fica, não sei nem se segundo plano, né, terceiro, quarto. Nós derrotamos o bolsonarismo, foi o que ele disse em julho do ano passado, salvo engano, 12 de julho do ano passado. O ministro Luiz Roberto Barroso está perdendo uma grande oportunidade. A vida, às vezes, dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para as pessoas. E ele, naquele julho do ano passado, cometeu crime, ou eu acho que cometeu crime de responsabilidade. Mas o Senado não pôde analisar isso porque o presidente do Senado, Pacheco, deixou aquilo na gaveta. Mas, segundo a Lei 1079 de 1950, é crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de atividade político-partidária. E foi o que ele fez no Congresso da UNE, quando ali, à vontade, ele praticamente disse para aquela plateia, a UNE é ligada, é o braço do Partido Comunista. Ali estava também Flávio Dino, que é um histórico militante do Partido Comunista, e ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, ele tem uma segunda chance agora, concedida a ele, de talvez, à frente da Corte Constitucional, a última corte recursal do país, trazer o Supremo Tribunal Federal de volta ao eixo, à sua prerrogativa na Praça dos Três Poderes. Encerrando esses inquéritos, temos aí um número, quase 10 inquéritos, são 9, se algum já não foi encerrado, que se comunicam de forma sigilosa, mas já tem muito tempo. E inquérito aberto por longo tempo, o único destino dele é o arquivamento. O 4871, que é o inquérito matriz, tem 5 anos. Encerre esses inquéritos. Vamos virar a página também do dia 8 de janeiro. O Brasil precisa sair desse dia. O Brasil precisa continuar. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem essa oportunidade, como presidente da Corte, de trazer o STF de volta à normalidade institucional, de volta ao eixo, de estabelecer uma relação republicana e constitucional, eu sempre repiso esse termo, com o Congresso Nacional. Ele que cruzou a praça para ir ao Congresso quando presidia o TSE para falar sobre urnas, sobre eleições, sobre voto auditável. Ele que cruze a praça agora, nesta hora, para de repente selar a paz com o Congresso. Mas não, ele vai lá e aperta mais uma vez, como você mesmo disse, Paula, usando essas expressões numa entrevista ao Financial Times. Tanto faz para quem ele deu a entrevista, ele não tem que dar entrevista. Ele tem de se manifestar nos autos, ele tem de conversar com os outros 10 ministros togados. O ministro Luiz Roberto Barroso não pode repetir a senhora Rosa Weber, que o antecedeu, e outros presidentes da Corte que levaram o Supremo Tribunal Federal a esse abismo, à beira do abismo institucional. Ele tem a chance de recolocar a Corte no eixo. Eu espero que ele aproveite, ainda dá tempo. Consta, você fez menção aí à entrevista de Luiz Roberto Barroso no seu comentário anterior. O que você destaca aí das falas do ministro? Adoraria ter a esperança do Silvio, mas ele é o ministro mais ideológico da Corte. Uma vez no passado eu já cheguei a brincar, fazendo uma analogia com a política, de que o Gilmar Mendes talvez fosse o MDB dali do STF, mas o Barroso é o PSOL. Ele se sente iluminado e quer empurrar a história. Ele se sente à vontade num convescote comunista com a UNE e diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Aí, quando ele tem que falar da Venezuela, que é uma ditadura socialista, companheira do PT, ele diz que é uma ditadura de direita, porque tem militares no comando junto com o Maduro. Né? É um conceito muito estranho. Para essa turma de extrema esquerda que o Barroso representa, não existe extrema esquerda, nem o Boulos é extrema esquerda, mas qualquer um é extrema direita, até o Elon Musk, que é um libertário que votou no Biden, que é muito mais partido democrata do que republicano aqui nos Estados Unidos. Aliás, ele postou há um tempo atrás dizendo: eu continuo no mesmo lugar há 20 anos. O Partido Democrata é que se radicalizou virando um PSOL. Né? Ele continua lá, ele é um democrata, libertário, civil,
né, mantém na rede dele, inclusive, a liberdade de expressão para os comunistas que o difamam, que o chamam de ameaça e por aí vai. Ele respeita a liberdade, inclusive, dos comunistas. Né? Se fosse uma rede dos comunistas, ele estaria banido como extrema-direita. Então, é um negócio ridículo. Aliás, o Financial Times deu no título, na chamada, né, em uma rara entrevista, todo mundo no Brasil morreu de rir, né? Só pode produzir gargalhada uma fala dessa. É rara o quê? Deve ser a 18ª na semana. A entrevista dele é um pavão supremo. Não pode ver um holofote midiático que lá se mete porque é alguém que quer governar, quer legislar e governar sem voto. Né? Ele não entende que a missão dele é muito nobre, mas é mais simples, é mais objetiva, talvez mais humilde, ainda que muito importante. Ele andou dizendo que a missão era proteger as próximas gerações. Não, Barroso. Ilustre ministro, a missão é proteger a Constituição. Isso os senhores, obviamente, não vêm fazendo porque são os primeiros a rasgá-la.